Vamos considerar o seguinte circuito na forma de um circuito ponte. Vamos assumir também que o vetor de estados é representado pela tensão no capacitor Vz. Então, calculando as equações dinâmicas do circuito, chegamos na expressão que aparece aqui embaixo. Nessa expressão, observem que o vetor de estado é definido pela variável Vz, tensão no capacitor. Esse aqui seria a nossa matriz A e esse aqui seria a nossa matriz B, sendo U a entrada do sistema. Agora observem o seguinte: se o circuito ponte estiver perfeitamente balanceado, completamente balanceado, significa que R1 vezes R4 vai ser igual a R3 vezes R2. Nesse caso, esse termo aqui, ele desaparece. Tá? Esse termo aqui se anula. E na hora que você anula esse termo aqui, o que vai acontecer? Você vai perder o efeito que tem a tensão de entrada sobre a nossa variável de estado, que seria Vz. O que significa isso aí? Que, mesmo para qualquer valor de U, esse valor de U, ele não vai alterar em nada o valor de Vz. Ou seja, você perde o efeito da entrada sobre as saídas. Você não consegue mais movimentar o vetor de estados pela influência do sinal de entrada do sistema. Bom, para descrever esse processo, existe uma definição, que é uma propriedade dos sistemas em espaço e estados, que chama controlabilidade. Então, observem que a controlabilidade é definida unicamente pelo par A e B, certo? Então, um sistema é dito ser controlável se para qualquer estado inicial x é 0 e qualquer estado final x1, existe uma entrada que transfere x0 para x1 num tempo finito. Caso contrário, o sistema representado pelo par AB é não controlável. O que significa isso aí? Que pela ação de qualquer sinal de entrada, eu consigo movimentar o vetor de estados de uma posição inicial, x é 0, para uma posição final, x1, num tempo finito. Sabe que no caso anterior, do circuito ponte, eu não poderia fazer isso, porque eu perdi a influência que tinha a entrada sobre a saída do meu sistema, sobre o vetor de estado. Então, eu não podia mais movimentar o vetor de estados desde uma posição inicial até uma posição final. Algumas observações a respeito da propriedade da controlabilidade. Sabem que a definição somente precisa que uma entrada seja capaz de mover qualquer estado no espaço ou estados e que o tempo seja finito. Ou seja, a trajetória que é seguida para levar o vetor de estados de uma posição inicial até uma posição final, ela não é especificada, pode ser qualquer uma. Não existe nenhuma restrição para o sinal de entrada, ou seja, você pode utilizar qualquer sinal de entrada para tentar fazer essa movimentação do vetor de estados. Ou seja, a definição ela não precisa necessariamente tem que ser o tipo de sinal de entrada utilizado. Ela somente fala que qualquer sinal de entrada que consiga movimentar o vetor de estados desde uma posição inicial até uma posição final num tempo finito é suficiente para que o sistema seja declarado controlável. Então, dessa forma, se eu tenho aqui a resposta do sistema espaço e estados, para mim não interessa, nesse caso, o que acontece, a resposta natural do sistema. Ou seja, não interessa para mim a resposta natural. O que vai interessar para mim é o que acontece aqui. Ou seja, qual é o efeito que tem U sobre a movimentação
do vetor de estados. Bom, como eu consigo definir, saber a priori se o sistema é controlável ou não? Né? Bom, às vezes, bom, no caso que a gente viu no começo, que era o diagrama do circuito Ponte, o que acontecia? A matriz B desaparecia, era zero. Mas muitas vezes a matriz B ela não é zero e o sistema se torna não controlável. Então, nesse caso, é mais difícil enxergar a controlabilidade do sistema se você não consegue fazer uma simulação. Então, existe um teorema, que é o teorema da controlabilidade, tá? Que especifica o seguinte. Bom, seja um sistema definido na forma espaço-estados, onde o vetor de estados tem uma dimensão n, o sistema vai ser controlável se somente se o posto da matriz de controlabilidade, que eu vou chamar de CO, é igual a n, onde n é a ordem do vetor de estados, o número de estados do sistema. E CO vai ser a matriz de controlabilidade e ela é definida como essa expressão aqui. Ou seja, você vai ter a primeira coluna, vai estar dada pela matriz B. Segunda coluna vai ser dada pela multiplicação da matriz A vezes matriz B. Terceira coluna, A quadrado vezes B. E assim sucessivamente até você chegar na enésima coluna menos 1, na enésima coluna, que vai ser dada por A elevado a n menos 1 vezes B. Observem que essa matriz de controlabilidade ela vai ter n colunas. Então, se o posto dessa matriz de controlabilidade for igual a n, eu posso afirmar que o sistema é controlável. Se não, o sistema não é completamente controlável de estado. Vamos ver um segundo exemplo. Um circuito muito parecido com o primeiro. Tá? Vamos assumir aqui que as tensões dos dois capacitores, hein, vão ser as nossas variáveis estados. E vou chamar a tensão do capacitor 1 de x1 e a tensão do capacitor 2 de x2. Bom, resolvendo, né, esse circuito aqui e colocando na forma espaço-estados, a gente vê que temos primeiramente uma equação diferencial, dada por essa expressão aqui. E a continuação, uma outra equação diferencial, dada pela segunda expressão que aparece aqui embaixo. Observe que em ambos os casos, a matriz B é diferente de zero. Tá? E colocando as duas equações diferenciais na forma de espaço-estados, chegamos a essa expressão aqui. Observem que o que interessa para a gente agora é o que acontece com as matrizes A e B. A gente não está preocupado agora com o que acontece com as matrizes C e D, somente A e B. Bom, observem que a nossa matriz A é dada aqui e a nossa matriz B é dada por essa expressão aqui. Para calcular a controlabilidade do sistema, se o sistema é controlável ou não, eu preciso analisar o posto da matriz de controlabilidade. Então, primeiramente preciso calcular a matriz de controlabilidade. E essa matriz de controlabilidade vai ser dada por quem? Na primeira coluna vai ser a matriz B e na segunda coluna vai ser matriz A vezes matriz B. E bom, aqui estão os resultados. O que acontece? Bom, se o produto R1C1 é igual ao produto R2C2, como é o caso aqui, no caso do circuito, todas as grandezas físicas eram iguais a 1, ou seja, a capacitância de C1 e C2 igual a 1 e a resistência de R1 e R2 era também igual a 1, eu chego nessa expressão aqui. 1 menos 1 menos 1. O que vai acontecer? Bom, acontece o seguinte. Se eu calculo o posto dessa matriz de controlabilidade, o posto vai dar 1. Por quê? Porque eu vou ter aqui duas colunas que são linearmente dependentes. Ou seja, essa coluna aqui é igual a essa coluna aqui vezes menos 1. Então eu vou ter
posto da matriz de controlabilidade é igual a 1, enquanto que a ordem do sistema é igual a 2, ou seja, posto da matriz de controlabilidade é menor que a ordem do sistema, portanto, o sistema não é controlável. Então, você vê que a matriz B é diferente de zero, mas o sistema não é completamente controlável. Se você colocar o movimento do vetor de estados para uma entrada determinada, você vai perceber o seguinte. Bom, esse aqui é o plano, né, definido pelo vetor de estados x1, x2. Certo? E você vê o seguinte. Aqui você vai ter que, para qualquer valor de x1, o valor de x2 é exatamente igual. Ou seja, eu perdo um grau de liberdade. Ou seja, eu somente posso me movimentar, né, para determinar um valor de x1. Ou seja, se eu dou um valor para x1, o x2 não pode tomar qualquer outro valor. Ele vai estar forçado a pegar o mesmo valor de x1. Sempre. Se eu pego, por exemplo, para x1 igual a 0.4, o x2 vai ter que ser 0.4 também. Não vai ser um valor diferente. Se o x1 vale 0, o x2 é 0. Então, eu chego aqui na expressão de que x1 é igual a x2. Então, o sistema não é controlável porque eu utilizando qualquer sinal de entrada, eu não posso movimentar o vetor de estado desde uma posição inicial a qualquer uma outra posição final. Eu somente posso me movimentar nessa linha reta aqui. Então, nesse caso também o sistema não é controlável, que eu não posso ir para qualquer ponto do espaço de estados. Outro teorema interessante com relação à controlabilidade é que a controlabilidade, ou seja, a propriedade de controlabilidade, ela é invariante sobre qualquer transformação de equivalência. O que significa isso? Que eu posso pegar qualquer representação em espaço-estados do mesmo sistema e quando você calcula a controlabilidade, sempre vai ser a mesma. Ou seja, não interessa qual é a representação que você está usando para representar o sistema. A controlabilidade é uma propriedade inerente do próprio sistema. Se você representa de uma forma ou de outra, sistemas equivalentes, você não perde a controlabilidade. Ela vai ser invariante sobre qualquer transformação de equivalência.